Amém? Paz do Senhor, irmãos. Ainda em pé, quero que você abra sua Bíblia comigo. Segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo de número 6. Se os irmãos puderem para mim, por favor, acender a luz. Que eu esqueci meu óculos, então uma benção. Segundo livro de Reis, capítulo de número 6. Vamos ler apenas um versículo. Amém? Segundo Reis, capítulo de número 2, versículo 6, o versículo de número 15. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 15. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ah, meu senhor, que faremos? Diga assim comigo: Ah, meu senhor, que faremos? Pode assentar em nome de Jesus. Chegamos já 2023. Acredito que todo mundo que no final de 2022 recebeu aquelas mensagens poderosas, né? Que 2023 seja uma bênção, que 2023 seja um ano de conquista. E foram muitas mensagens. Isso aconteceu, amados, porque nós, como seres humanos, a nossa tendência é sempre esperar que o outro seja melhor. É sempre esperar que o externo seja melhor. É sempre esperar que as coisas sejam melhores. Nós temos isso, infelizmente, dentro do nosso coração, que aquilo que passamos, muitas vezes, pelas nossas dificuldades, sempre nós esperamos algo melhor. E não é errado isso. Mas eu quero nesta manhã com vocês pensar sobre algo um pouco diferente a respeito sobre as expectativas. Que elas não devem ser apenas no sentido externo, de ano após ano, de 2023, 2024, 2025, porque sempre nós queremos isso. Mas tenho certeza, que o grande problema que nós vivemos, irmãos, em muitas situações, está aqui revelada neste versículo, que fala que um homem de Deus, não era um homem comum, era um homem de Deus, era um rapaz, mas era um rapaz de Deus, era um moço de Deus, e que diante de um momento difícil dele, de um momento crucial da sua fé, de um momento daquele momento em que ele se depara com um exército poderoso que ele conhecia, qual foi a reação desse rapaz como homem de Deus? Talvez tenha sido a nossa reação diante daquilo que vivemos. Talvez, quem sabe, quando olhamos para esse rapaz que olha para aquela situação difícil, ele estando ainda com o profeta do seu lado, ele tem uma reação que talvez eu e você já tivemos diante da nossa adversidade. E qual foi a reação? Ah, meu Senhor, o que faremos? É uma pergunta que muitas vezes nós fazemos diante daquilo que estamos vivendo. E isso se dá, irmãos, por causa de muitas, talvez, decepções que tivemos no ano passado. Talvez nós tivéssemos projetado coisas tremendas para nós, projetos, sonhos, e que diante de uma adversidade, diante de um problema, diante de uma situação, não foi o que nós esperávamos. E aí está o nosso questionamento. Porque esse rapaz aqui, quando ele faz ele dá essa reação ao profeta, é como se ele estivesse dizendo: e agora o que nós vamos fazer diante disso? Talvez você, talvez eu, quem sabe nós já fizemos essa mesma pergunta. Senhor, o que fazer diante disso? O que fazer diante de uma perspectiva que
que talvez para mim não é tão boa, até porque eu fiz planos para 2023, eu achei que era fulano que ia não partir para o lado político, né? Mas eu achei que era fulano que ia estar lá na frente, não foi. E muitas vezes nós não questionamos ele, mas nós questionamos a Deus. Deus, será que o Senhor está no controle da situação? Será que o Senhor está vendo mesmo isso? Ou será que eu vou ter que tomar medidas extraordinárias, como tem sido de muitas pessoas? Porque certo é, amados, estamos vivendo em momentos como esse desse rapaz, que diante da sua luta, ao invés dele olhar para o profeta, de saber que ele também era um rapaz de Deus, a sua reação não deveria ser esta, mas sim de confiar naquilo que Deus tinha prometido para eles. E de saber que quem estava com ele ali era o profeta, o homem de Deus. E a pergunta: o que fazemos diante daquilo que estamos vivendo nessas situações? De olharmos para um desafio, de uma situação, de olharmos para um 2023 como se fosse o nosso adversário, porque tem muita gente que olha para 2023, amados, como um adversário. Não olha com perspectivas da vida positivas, mas olha como 2023, e até quando olha para o seu WhatsApp, ele fica esperando que alguém mande para ele uma mensagem positiva, que alguém mande para ele uma profecia de Deus para a vida dele. Porque ele mesmo, diante daquilo que está vivendo, ele não consegue mais enxergar a luz no fim do túnel. Ele não consegue ver. E a pergunta: o que faremos diante dessas situações? Qual deve ser a reação diante daquilo que estamos vivendo? Qual deve ser a nossa perspectiva diante de um momento crucial que estamos falando aqui, irmãos? Porque para ele foi os carros, foi aqueles homens, aquele exército inimigo. E para você, qual é o seu desafio? Talvez, quem sabe, um filho que está nas drogas, ou um filho preso, ou um marido que está ainda no alcoolismo, ou quem sabe uma família que está desestruturada, e você vem pedindo a Deus, vem fazendo campanha, vem fazendo tantas coisas, você está lá na igreja, você chega nos homens de Deus, eles oram por você, e fala: e agora? O que fazer diante de 2023 que já chegou, e nada aconteceu? Eu quero nesta manhã, irmãos, compartilhar algo com os irmãos, sobre aquilo que Deus tem preparado para nós esse ano. Mas de uma maneira muito simples, muito rápida. Porque eu tenho certeza que aquilo que Deus tem para nós, irmãos, vai ser colocado assim de uma maneira poderosa para a vida dos irmãos. Amém? Eu creio nisso. Deus tem colocado na vida dos nossos pastores algo que vai com certeza mudar não somente a minha vida, mas também a sua vida. Mas para isso eu preciso ter algumas coisas importantes para a minha vida hoje. Eu preciso entender algumas coisas que precisam existir dentro de mim, para que quando eu começar a aprender, quando eu começar a absorver, eu sairei daqui abençoado. Obrigado, irmão. Irmãos, elas está relacionada com a mudança de pensamento. Isso é muito importante, amado. A maneira como nós pensamos. E a Bíblia é clara em dizer para nós, lá em Romanos capítulo número 12, fala muito bem sobre isso, que eu e você precisamos ter a mente transformadas pelo Senhor. Porque se a minha mente não for transformada, todo o meu pensamento ele será inútil. Se eu não tiver uma mente, absorvida pelo Espírito Santo, de uma maneira que ele venha mudar os meus pensamentos, e de eu não ter uma reação como essa diante de uma adversidade, é certo, amados, que eu sempre questionarei aquilo que estarei passando. Sempre. Sempre eu vou perguntar: Deus, e agora? O que será de mim? Deus, e agora? O que nós vamos fazer? Deus, e agora? O que faremos? Deus, e agora? É tanto Deus, 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 que um dia nós vamos nos encher disso tudo. Mas se nós permitirmos com que o Espírito Santo venha mudar a nossa mente, irmãos, nós iremos
com certeza, olhar para uma ótica diferente. O nosso pensar será outro. Não uma questão de uma mente positiva, não uma questão de uma mente, sabe, esse negócio de autopositivismo, nada a ver. É de uma mente transformada pelo poder do Senhor. Amém? Como diz o texto lá, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E nessa noite, desta manhã, Deus nos convida, irmãos, a ter uma mente diferente. Amém? Ter uma mente diferente. De não ficar esperando, não que isso não faça parte do nosso convívio, mas não ficar esperando que alguém fale algo para mim, que alguém profetize algo para mim, mas eu tenho a certeza que Deus está comigo. E diante da luta que eu estou vivendo, pode ser um exército. De uma coisa eu sei, maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Diga para o seu irmão aí, fala, olha irmão, maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. Irmãos, isso é a mente de Cristo, irmãos. Isso é uma mente diferente. Uma mente transformada pelo Senhor. De não olhar mais para as adversidades e olhar ali como um peso, como algo que realmente vai me matar, vai me destruir. Não, irmãos. É de olhar para as circunstâncias e saber de uma coisa. Eu sei em quem eu tenho crido. É uma mente diferente. Superando os conflitos, sejam eles de geração em geração, sejam eles conflitos que nós até mesmo vivemos em questão de sociedade. Porque, irmãos, olha, há uma frase muito errada que nós ouvimos aí fora, que a voz do povo é a voz de Deus. Não é, irmãos. A voz de Deus é a voz que está num homem de Deus, numa mulher de Deus, que pode ver qualquer adversidade aí fora, qualquer conflito existencial que possa enfrentar, qualquer situação que está aí diante dele, qualquer ideologia que está sendo colocada para ele está firmado no Senhor. Isso não conflitará ele, pelo contrário, irmãos, manterá ele firme no seu propósito, na sua fé. Por mais que existirão conflitos, a verdade é que nós deveremos superá-los em Cristo Jesus. Irmão, sabe o que eu amo a igreja do Senhor, amados? Porque eu sei que é na igreja onde eu posso ter os meus conflitos sanados. Eu vejo tanta gente saindo da igreja, que eu não falo isso no sentido geral, né? Eu conheço pessoas que estão fora porque não aguentaram viver os conflitos. Mas olha, irmãos, louvamos a Deus pela nossa igreja, porque é nela que nós podemos aprender a superar nossos conflitos. De estar aqui, irmãos, diante de situações que muitas vezes nós nem queremos estar na igreja. Essa é a grande verdade. Mas de chegar aqui, ouvimos uma palavra de Deus para nós, chegarmos aqui, nos humilhamos na presença dEle e saímos daqui renovados para vencer as nossas lutas. É vencer os conflitos. Porque certo é, amados, que diante dessa luta que nós estamos vivendo hoje, diante da nossa superação, isso vai demonstrar para nós, sabe o que, amados? Que nós estamos evoluindo, que nós estamos crescendo, que nós estamos amadurecendo em Deus. O conflito, ele sempre vai gerar em nós crescimento. Mas é certo, como o primeiro tópico que nós falamos, ele só vai gerar isso por uma mudança de pensamento. Porque muitas vezes nós passamos por conflitos terríveis, passamos por situações difíceis, mas não queremos mudar. Por isso que eu disse no começo, nós queremos muito que 2023 seja diferente, não é? Queremos que 2023 seja uma bênção para nós. Queremos que haja uma diferença muito grande nesse ano para nós. Mas a pergunta é, será que eu estou preparado para a minha própria mudança? Será que eu estou pronto para que Deus mude o meu coração, o meu modo de pensar, o meu modo de agir? Será que eu posso realmente ter a certeza que eu estou crescendo no Evangelho?
pela mudança de comportamento. Porque, amados, é muito fácil eu pedir que Deus mude em 2023. O difícil é eu pedir para Deus mudar eu em 2023. É aí que é o negócio. É pedir para que Deus me mude. Irmãos, vai gerar conflito. Isso é certeza. Vai gerar conflito e grande. Deus vai ter uma briga feia aqui nesse coração. Mas é só assim que nós vamos conseguir vencer nossas lutas, amados. É sabendo que nós estamos crescendo em Deus. De que não somos mais meninos na fé. De que não estamos mais, sabe, por causa de picuinhas, deixar a igreja. Ou de falar com o irmão, ou de ciclano. Não, amados. É saber que estamos amadurecendo em Cristo Jesus. É uma evolução pessoal de Deus para nós, irmãos. Quando eu olho para 2023, com essa perspectiva, eu vou entender uma coisa muito importante. Como eu disse agora a respeito da igreja, irmãos. A igreja é um lugar onde, por mais que tenham pessoas de diferentes pensamentos. Eu não sou igual ao pastor Ataúfo, a irmã Rosana, ao presbítero Francisco, a irmã Mônica. Somos diferentes. Mas numa coisa, nós somos iguais. Nós somos únicos em Cristo Jesus. Isso a igreja não pode mudar, amados. Porque a Bíblia diz que uma igreja unida, uma igreja que, sabe, que tem a comunhão uns com os outros, essa igreja que manifesta o poder de Deus sobre ela. Se eu estava vendo um artigo, uma coisa que eu achei interessante é que quem conhece, quem ou já participou, ou quem já viu, eu, por exemplo, já presenciei, porque eu vivi esse mundo. Você sabia que traficante, ele não usa droga? Sabia disso? Assim, né, entre aspas, né, o bom, né? O do bom, ele não usa droga. Sabe quem vai usar droga? São aqueles que ele chama para usar. Aqueles ali, aqueles que ele vai dominar. E sabe o que Jesus disse uma vez? Jesus disse o seguinte, ele disse que um reino dividido, ele não subsiste. Ele não cresce, ele não vai adiante. E você sabia que até o diabo sabe disso? Até o diabo sabe disso. Que ele prefere com que as pessoas, entre elas, se gradem, se matem. Mas ele está lá, firme com o seu exército. Irmãos, o que eu quero dizer com esta mensagem, irmãos, é que nós possamos ter um 2023 mais diferente a respeito de comunhão uns para com os outros. Porque, irmãos, é o cerne do Evangelho, irmãos. O cerne do Evangelho não está baseado em milagres, se bem que faz parte o milagre. Mas o cerne do Evangelho está relacionado com vidas, com pessoas, com amor, com respeito, tudo isso. E eu creio numa coisa, amados, que as nossas diferenças, partindo por esse princípio, que as nossas diferenças, com certeza, elas irão nos completar. Somos diferentes, ainda bem que somos, porque o corpo de Cristo é assim, amém, amados? O corpo de Cristo, ele é diferente uns dos outros. Tem gente que vai ser braço, tem gente que vai ser perna, tem gente que vai ser o pescoço, mas certo é que todos temos que estar unidos em Cristo Jesus, porque Ele é o cabeça da igreja. Que o ano 2023 seja um ano assim, amados. Nós respeitarmos os nossos irmãos como são. E de não esperar que ele seja que nem eu, ou que nem com você. Que ele seja ele. Que ele seja ele.
Porque o que é certo é, irmãos, que Deus tem para a vida dele também, não só para a nossa. As diferenças, com certeza, elas nos levarão a um único objetivo, de fazer com que o corpo de Cristo ele prossiga adiante. Porque a grande verdade é, amados, que nós precisamos é de uma vida mais na presença de Deus. Que esse ano seja um ano assim. Porque as lutas virão, as dificuldades estarão aí para sempre. Isso é uma coisa certa, amados. Como eu gosto sempre de dizer, eu não preciso nem ser profeta, nem irmão de revelação para te dizer que você vai passar por luta. Nem preciso dizer isso para você, irmãos. E nem quero ser um profeta de Baal na sua vida. Mas é verdade, irmãos. Enquanto estivermos aqui, passaremos por lutas terríveis. Mas a grande sacada disso tudo, amados, é que diante da minha adversidade, da sua adversidade, de uma coisa é certa, porque quando este jovem direciona a sua palavra, ele não direciona para qualquer pessoa, não. Ele não direciona para o vento, ele direciona esta palavra para o homem de Deus. E sabe que eu acredito que esse homem de Deus hoje, para nós, é o Espírito Santo de Deus. De que nós somos, talvez, esse moço, que diante da nossa luta, diante das nossas adversidades, nós falamos, e agora o que vai acontecer, Senhor? É uma reação que ela pode ser duplamente justificada. A primeira é que, quando eu pergunto, é porque eu dependo de Deus. Mas essa minha pergunta, quando ela é uma pergunta que vai além de uma dependência, ou porque de repente eu estou cheio de dúvidas mesmo, ou porque eu não acredito mesmo. Eu até ouvi uma frase, acho que foi até da irmã Rosana, né? Que quem não confia em Deus, desconfia dele. Essa é a verdade. Porque porque a maneira como esse jovem, ele exclama a Deus, ao profeta, sobre o que eles vão fazer, ele faz isso de uma maneira assim, preocupante para ele. Mas não é como um homem de Deus, um homem de Deus faz diante de um momento em que ele fala, Senhor, o que eu vou fazer agora? É diferente. É muito diferente. Senhor, qual é o meu segundo passo? Qual é o meu terceiro passo? Isso significa dependência de Deus. Dependência. Que é o que vai mudar a nossa história, amados. Vai mudar a nossa história. Quando olhamos para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, nós podemos olhar para a adversidade e saber, não. Eu sei que ela está lá. Eu sei que ela está lá. Mas eu também sei que Ele está aqui. Eu também sei que Ele está comigo. Eu também sei que eu posso direcionar uma palavra a Ele, porque Ele está do meu lado. É por isso que quando eu pergunto, não é uma pergunta cheia de questionamentos que vão sucumbir à minha fé. Mas é uma pergunta certa de que Ele, Deus, tem a resposta para me fazer trilhar o caminho. E isso é tão certo, amados, que esse rapaz teve que o profeta pedir a Deus que Deus iluminasse os seus olhos, que Deus abrisse os seus olhos. Irmãos, quem tem Deus no coração, quem tem Deus, o Espírito Santo na sua vida, ele não precisa ter os olhos abertos. Ele não precisa. Porque a Bíblia diz que já foram abertos os nossos olhos. Já foram abertos, já foram tirados, as tampas dos nossos ouvidos. Nós podemos hoje olhar pela fé e ouvir pela fé. E eu creio que esta manhã, irmãos, uma manhã
que nós sermos despertados para a mudança de pensamento, para crescermos mais em Cristo Jesus. Porque o que Deus deseja para nós, irmãos, desse ano, que você sim possa desfrutar um 2023 abençoado. Amém? Eu creio nisso. Um 2023 com um bom emprego. Em nome de Jesus. Um bom carro. Uma boa casa. Eu tenho plena certeza disso, amados. Mas eu desejo também que nós, nesta manhã, possamos ir muito mais além disso aí. É de poder, no meio das nossas crises, das nossas adversidades, nós podemos ouvir a voz de Deus muito nítida em nossos ouvidos. É de saber que as nossas decisões estão sendo tomadas pelo Espírito Santo de Deus. De que tudo que fizermos, como diz a Bíblia, me trará paz. E isso que é importante para nós, amados. Porque no meio da adversidade, que é o grande lema da nossa vida, porque os irmãos lembram daqueles jovens lá do caminho de Emaús? Estavam com Jesus ali, com eles. Mas não prestaram atenção que era o rei, era o homem, era Deus ali do lado deles. Não prestaram atenção. Sabe por quê? Porque estavam pensando em outras coisas. Nesse que Deus deseja para nós, amados. Que o nosso ânimo não seja dobre. Que nossos pensamentos não sejam pensamentos que sejam cocheados com outros. Mas que haja em nós a certeza de que Deus está na nossa vida. Para chegarmos a 2023. Em 2023, amados, diferentes como iniciamos. Talvez, quem sabe, nesta manhã, estamos que nem esse moço. E agora, Senhor, o que faremos? Sabe, irmãos, uma coisa que eu acredito, que se Deus me deu esta palavra nesta manhã para nós, é porque Deus quer nos fortalecer. É porque Deus, Ele quer nos revitalizar. Amém? É porque Deus quer mudar nossa história, mudar nossos pensamentos, mudar nossa vida. É isso que Deus deseja para nós, amados. De sairmos daqui diferentes. De quando olhar para as pessoas que estão aí fora desesperadas, elas verem em nós paz, tranquilidade. E chegarem em nós e dizer, por que você é assim? Aí nós, pelo Espírito de Deus, dizemos, eu tenho Jesus. Eu tenho Cristo. Eu tenho Deus. Eu tenho igreja. Tenho tudo isso. Coisas que fazem parte da minha vida. De olharmos para uma situação como essas e de pensarmos, não. Eu não posso estar vendo os cavalos de fogo que eu gostaria de ver. Eu não posso estar vendo um anjo aqui, ó, dando aquele rasante aqui. Eu não estou vendo. Mas eu sei que Ele está aqui. E é isso que é a diferença, amados. Essa é a diferença. Eu não preciso, como diz uma canção, né, muito cantada hoje, eu não preciso que o milagre aconteça para que eu creia em você. Eu não preciso que no deserto os pães sejam transformados. Eu não preciso. Porque eu sei que o Senhor está comigo. Essa é a diferença, amados. Aí sim, como diz lá o Mateus 6,33, né? Que quando eu busco ao Senhor em primeiro lugar, aí as coisas começarão a acontecer na minha vida. Aí eu vou ver o milagre, aí eu vou ver a cura, aí eu vou ver a transformação, aí eu vou ver a provisão, aí eu vou ver tantas coisas, amados, na minha vida.
Porque em primeiro lugar eu busquei o reino de Deus. Em primeiro lugar eu coloquei Cristo como a essência da minha vida. Em primeiro lugar eu coloquei Ele nos meus pensamentos. Em primeiro lugar. Como diz o Salmo 127, eu coloquei Ele como centro de todas as coisas. Foi para isso que Jesus morreu por você, amados. Foi para isso que Ele morreu por nós. Para que pudéssemos viver uma vida, mas olha, irmãos, uns 180 mesmo do mundo. Uns 180. Uma vida diferente. Um pensamento diferente. Um crescimento diferente. Porque Cristo nos garante tudo isso. Ele nos garante. O que nós precisamos é entender isso melhor. De saber que nesta manhã, Deus quer mudar a nossa vida. Amém? Você pode dizer isso? Eu quero que Deus mude a minha vida. Eu quero, irmãos. Porque, irmãos, eu vou dizer, irmãos, que entrar 2023, no dia que nós estamos, falo por mim. Se eu for querer entrar, se eu continuar do jeito que eu estou, amados, certo é que 2023, o finalzinho dele, eu tenho certeza de uma coisa, não vai ser como eu esperava, não. Mas eu creio, irmãos, eu creio que Deus vai mudar a nossa história em nome de Jesus. Você crê nisso? Fique de pé, para nós orarmos juntos. Eu creio que nesta manhã, a nossa pergunta ao Senhor, como o moço fez para o profeta, ela será diferente. Ela não será desesperadora, mas ela será com o intuito de Deus direcionar. Ela não será cheia de questionamentos, ela não será cheia de dores, mas ela será porque nós queremos fazer a vontade de Deus. Essa deve ser a nossa meta para 2023. Amém?